A comissão que pretende modernizar o Código Civil está em plena atividade, estamos encaminhando para o final do ano. Essa foi a 10ª reunião. Como é que o senhor avalia até agora a evolução do debate em torno da modernização do Código Civil? Bom, tem sido um trabalho muito rico de informações, um debate muito bom de ser feito no âmbito do Senado Federal, algo propositivo, com bons conceitos. Hoje nós recebemos na audiência pública dessa comissão que discute a atualização do Código Civil a presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, assim como da ministra Isabel Galotti, que tem profundo conhecimento sobre direito civil, inúmeros juristas do Brasil todo, professores, advogados, magistrados, a participação dos relatores na comissão de juristas, o professor Flávio Tartucci e a professora Rosa Neri, uma presença muito ativa e muito assídua também do senador Carlos Portinho, que tem uma bela formação jurídica. Então foi um debate muito positivo, hoje sobre responsabilidade civil. São vários temas de atualização do Código Civil e na semana que vem nós faremos uma nova reunião, será a última do ano, e retomaremos no ano que vem nessa toada de muito trabalho para buscar atualizar o Código Civil. A razão de ser disso é porque o nosso código atual, que é de 2002, que entrou em vigência em 2003, ele já vinha sendo debatido desde a década de 70 no Congresso Nacional. Então ele tem muitos conceitos antigos, ele é um muito bom código, mas muitos conceitos antigos que não acompanharam a evolução, sobretudo a evolução dos últimos 20 anos no Brasil e no mundo, que alterou muito o comportamento social, o comportamento das pessoas, especialmente com o advento da tecnologia, da internet, das redes sociais. Então é preciso atualizar, não é um novo código, mas uma atualização do atual, e essa é a razão de ser desse nosso debate no projeto de lei que eu tenho a honra de ser o autor e também de presidir essa comissão. Temos muito trabalho pela frente para entregar um Código Civil atualizado em relação ao que é o de 2002, porque isso vai ser muito útil à sociedade. É a lei do cidadão, né, que rege a vida dele desde o nascimento até a morte, inclusive o pós-morte. Então é uma lei que nos rege casamento, herança, sucessões, família, contratos, obrigações, coisas. Então é uma lei realmente muito importante e é preciso ter maturidade nesse diálogo político nesse momento. Um outro assunto, senador, o plenário do Senado aprovou essa semana um projeto que pretende combater o crime organizado com a atualização da legislação penal, o PL antifacção. Como é que o senhor avalia o impacto desse projeto de lei a partir de agora? Bom, primeiro um reconhecimento aos presidentes das casas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, que tratou esse tema com prioridade, assim como o presidente Davi Alcolumbre, que também o tratou com prioridade, a Comissão de Constituição e Justiça do nosso presidente Otto Alencar, que designou o senador Alessandro Vieira, que fez um trabalho de muito fôlego, assim como havia feito o deputado federal Derrite, que deixou a Secretaria de Estado em São Paulo para poder se dedicar a esse tema aqui na Câmara dos Deputados. Então, esse esforço concentrado e conjunto das duas casas para um tema que é um tema absolutamente relevante para a sociedade brasileira, que é o tema mais reclamado pela sociedade brasileira hoje, que é a questão da insegurança e da violência no nosso país, é de se comemorar. Então a Câmara cumpriu o seu papel, o Senado também cumpriu o seu papel com as suas contribuições. O texto agora retorna à Câmara dos Deputados e a Câmara, ao seu tempo e ao seu modo, fará o exame daquilo que o senador Alessandro Vieira fez. Eu tive muita convicção do voto sim que dei ontem no plenário do Senado Federal a esse trabalho do senador Alessandro Vieira e dos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que é um projeto que vem a calhar tanto o texto da Câmara quanto o texto do Senado, apesar de eventuais divergências. O propósito é comum, o propósito é de tratar as facções criminosas e a criminalidade organizada no Brasil com o tratamento diferenciado e específico que se recomenda nesse tipo de combate. Não pode ser os mesmos institutos de sempre de coibição da criminalidade, porque esse crime se sofistica através das organizações criminosas absolutamente sofisticadas e que precisam desse enfrentamento pelas instâncias de segurança pública com marcos legislativos que sejam igualmente modernos. Então eu considero que foi uma conquista para o parlamento que as duas casas tenham tido essa convicção. Um outro tema, senador, o Senado está discutindo também a questão da lei do impeachment. Como é que o senhor avalia a discussão em torno desse tema? Bom, esse tema é um tema que acabou sendo suscitado
mais recentemente pela decisão do ministro Gilmar Mendes, no âmbito de uma ADPF proposta pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados do Brasil. E a partir daquela decisão, que gerou algum desconforto no âmbito do Congresso Nacional, nós inauguramos um diálogo com o ministro Gilmar Mendes e com o Supremo Tribunal Federal para que tivéssemos um ajuste institucional que desse ao Congresso Nacional a obrigação que é dele, a legitimidade que é dele de debater alterações da Lei 1079, que é uma lei da década de 50 que rege os crimes de responsabilidade no Brasil e os processos de impeachment. Há um projeto que é inclusive de minha autoria, fruto de uma comissão de juristas que eu instituí à época que era presidente do Senado. Essa comissão de juristas foi presidida pelo então ministro do Supremo, hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, um homem de alta inteligência, de grande experiência e grande espírito público, que emprestou o seu tempo ao Senado naquele momento, pelo que eu sou muito grato, inclusive, pela dedicação que ele teve junto com outros juristas de muita envergadura no Brasil, que me entregaram um anteprojeto que eu apresentei como projeto de lei à época e que está na Comissão de Constituição e Justiça e que moderniza a Lei 1079, na verdade, a revoga a Lei 1079 e cria um novo marco legislativo dos crimes de responsabilidade dos processos de impeachment. Eu considero que é um projeto bom, que merece aprimoramentos, merece ajustes, isso é natural no âmbito do Parlamento. Mas a premissa que fica, que é fundamental, a lei só pode ser alterada pelo Poder Legislativo e esse intuito de alteração de uma lei muito anacrônica e muito antiga, que é a Lei 1079, tem essa iniciativa aqui no Senado Federal e nós vamos então fazer uma sessão de debates temáticos no plenário do Senado, ouvindo todos os juristas que participaram do anteprojeto, ouvindo as instituições que são diretamente interessadas nessa discussão, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, que obviamente tem interesse direto num marco legislativo que seja equilibrado, que seja razoável e republicano. Então nós vamos fazer essa sessão de debates e eu quero aqui cumprimentar também o espírito público do presidente Davi Alcolumbre, que subscreveu comigo essa sessão de debates para o ano que vem. E agora nós temos, com a suspensão da decisão do ministro Gilmar, sobretudo naquilo que era o foco principal sobre a legitimidade da propositura do processo, nós temos agora esse debate e o Congresso Nacional decidir sobre essa alteração legislativa, o que é fundamental. Por questão que tudo isso é ocasionado por um infeliz abuso do direito de se pedir impeachment, a todo instante. Qualquer ato jurisdicional que desagrade não pode ensejar um pedido de impeachment. O impeachment só se justifica naquelas hipóteses legais muito específicas, muito claras, com justa causa. E houve no passado recente no Brasil, de fato, um excesso do manejo desse instituto, alguma banalização desse instituto que recomenda muita prudência de todas as instituições, de todos os poderes. Muito obrigado pela entrevista.